Senhora Raíssa, qual é a sua relação com o senhor Mauro? A gente namorava. Não namora mais? A gente namora, é um caso meio, tá meio um pouco complicado. Então, a senhora tem uma relação afetiva com ele? Sim, É, sim, a gente tá, eu vou namorava. ouvir sem compromisso. Sim, Senhora Raíssa, a senhora estava presente no momento dos fatos? sim. A senhora pode nos contar o que aconteceu? Eu vou contar do início, assim, desde quando começou até Uhum. presenciei. Sobre o... Eu trabalhava na Feira do Núcleo Bandeirante, nesse tempo, há bastante tempo, desde os meus 15 anos, né? E o Wesley, nesse dia, teve um dia que ele foi lá no restaurante onde eu trabalhava. Aí ele, com outros amigos, com mais dois amigos, chegaram lá, virado da festa, alguma festa de algum lugar, não sei. Pediu para beber, né, para a gente servir e tal. Só que ele sempre já ia lá muitas vezes, entendeu? Já frequentava lá antes. E o pessoal já falava assim que tipo que ele bebia e tal, que não pagava, não sei o que e tal, essas coisas assim. Aí nesse dia ele chegou lá com os amigos dele, tipo, de uma festa. Aí ele lá estava aberto o restaurante de onde eu trabalhava. Aí ele chegou com os amigos dele, pediu cerveja e tal, aí passou o dia todo bebendo, tranquilo. Aí quando foi, beleza, tudo bem. Aí outro dia ele foi de novo sozinho, virado. Só que nesse dia ele foi, bebeu, aí minha amiga perguntou se ele podia ficar lá, né, bebendo e tal, pra... Falei, velho, porque, tipo, teve um dia, nesse dia que ele foi beber com os dois amigos dele, à tarde, quando no final de pagar a conta, foi uma briga, uma confusão, alguma coisa assim, que ele não queria pagar no Pix lá, que não estava dando muito certo. Aí estava fechando no restaurante e ele, com os amigos dele lá, foi uma luta, até que deu certo. Aí passou, acho que umas 2 semanas, ele foi lá de novo sozinho e tal, tipo, o restaurante, né? Pode. Ele já tinha conhecido a minha colega. Tipo, aí ele foi lá de novo, bebeu o dia todo. Aí, quando foi umas 4 horas da tarde, ele falou que ia no banheiro e não voltou mais. Tipo, não pagou conta nada. Aí, como a gente conhecia ele lá, aí eu falei, não, depois que ele vem por aí e tal, ele vai e paga, deixa aí e tal. Aí a minha patroa foi e falou que ia botar na minha conta, na conta da menina e tal. E vocês pagaram a Aí conta? ela foi e descontou, né? Falou que ia descontar do vale. Eu falei, não, não, tudo bem, no dia que eu ver ele e tal, que a gente vê, né? Se ele for, ele vai e passa o Pix e a gente resolve. Tá, de boa. Aí eu namorava com o Mauro, né? Teve um dia que a gente saiu para comemorar dia de mês de namoro. Aí a gente saiu para jantar e tal. Aí a gente foi no. Aí eu tô um pouco nervosa. Pode respirar, tá? Falar devagar, que é importante que os seus jurados entendam, tá bom? Eu lembro a senhora que, apesar da senhora não estar sob compromisso, né? Basta falar o que lembrar, o que souber, né? Não inventar nada Não, aqui, tá tá tudo bom? certo. Aí a gente foi e depois a gente foi pro Texas, eu e ele e tal. A gente ficou comemorando lá. Aí ele pegou e falou: Amor, eu tô com dor de barriga e tal, vamos em casa, porque é perto, né? Era perto de onde a gente morava. Aí eu falei, não, porque ele tinha a mania de tomar banho e tal, ir no banheiro tomar banho, tipo, higiene dele. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou, chamo o Uber, a gente vai, e qualquer coisa o Uber espera, rapidinho a gente volta. Eu tinha pagado a entrada, né? Tudo, a gente já tava lá dentro, aí beleza. A gente foi e chamou o Uber e voltou, e foi em casa. Aí ele subiu. Quando a gente chega, o Wesley estava do lado, num condomínio, num prédio do lado lá, com três amigos dele bebendo, tipo, perto de onde eu morava, né? Aí o Mauro subiu e eles estavam lá. E eu fiquei no Uber esperando embaixo. Eu perguntei pro moço do Uber se ele podia esperar um pouco, né? Até ele ir rapidão, que não ia demorar. Aí ele, não, tudo bem. Aí eu fiquei embaixo esperando. E o Wesley com os três amigos dele lá, no carro bebendo. Aí tá. Aí eu desci do Uber e fiquei em pé, né? Tipo, fiquei em pé. Aí o Wesley foi e me viu nessa hora. Ele foi e me viu. Acho que ele me conheceu, né? Que ele já sabia, né? Me conheceu e me chamou. Ele foi, veio em mim e me chamou. Aí eu falei, boa noite lá com os meninos e tal. Aí ele, não, aquele dia eu fui lá no restaurante, é, bebi e tal. Só que aí eu falei, não, velho, depois você vai lá e tal, entendeu? Porque minha patroa foi, descontou da minha
do meu salário com da minha amiga, qualquer coisa, tu vai lá, ou então pegar. E ele começou, aí do nada ele se alterou. Ah, porque eu vou pagar, não sei o quê, porque, tipo, me passa teu Pix ou o Pix da. Eu falei, não, você vai lá e tal, amanhã eu não tô trabalhando agora, entendeu? Aí ele começou a se alterar lá com os amigos dele, ele começou a se alterar, os amigos dele falando pra ele se acalmar. Eu falei, cara, ninguém tá brigando e tal. Eu falei, não, depois a gente conversa. Aí eu voltei pro Uber e fiquei lá em pé. Fiquei em pé esperando o Mauro, né? Que o Mauro tava lá em cima, tomando banho no banheiro, né? Aí depois ele veio atrás de mim de novo, o Wesley, discutindo e tal, bebendo e tal. Falei, mano, tá de boa. Depois aí, nessa hora, o Mauro ouviu, né? A discussão e tal. Aí falou, e ele conhecia, tipo, mais ou menos ele, assim, né? Ele conhecia todo mundo lá. O que que tá acontecendo, cara? E tal, não sei o que. Ele, não sei o que tá O acontecendo. Mauro já tinha descido, então. Não, tava Lá lá de em cima, cima. tipo, da janela, assim, como, tipo, sem nada. Ele saiu do banheiro que ele ouviu, né, a gritaria do que tava acontecendo. Ele, o que que tá acontecendo, cara, e tal, não sei o quê. Aí o Wesley já começou a xingar, entendeu? Tipo, já tava discutindo lá embaixo. Aí ele já começou a xingar e tal, não sei o quê e tal. Tipo, alterado. Aí os amigos dele, calma, cara, calma, a gente só tá conversando, não sei o quê e tal. Aí o Mauro falou, não, calma aí que eu vou descer aí e tal, não sei o quê, pra descer aí pra ver. Aí ele desceu de boa, tranquilo, foi, conversou. Aí a gente ele começou a conversar com o Wesley se alterando e tal, e todo mundo. Falei, cara, tá tudo certo, depois tu vai, depois tu paga isso daí, é tranquilo, é besteira, sabe? Tá discutindo com o cara. E ele já tava viradão, né? Loucão, eu acho, não sei o que que tava acontecendo. Aí, daí o Mauro desceu, né? Tentou acalmar ele e tudo, e ele já começando a vir para cima da gente, e o Uber lá, esperando a gente. Eu falei, Mauro, quer saber, moço? Deixa isso de mão, vá se vestir, embora que a gente já ia lá, ia voltar lá, né, lá para a festa. Eu falei, o Uber tá esperando a gente. Aí o Mauro foi, e dessa hora eu falei, aí o Wesley falou, não, o Wesley veio para cima e tal, coisando, e o Mauro, não, moço, deixa para lá e tal, vou me vestir. Dessa hora que ele ia subir, que a gente já ia pro Uber, o Wesley veio e com a mesma, começando a vir para cima dele, pirraçando, acho que para ele vir para cima, né, e tal, para arrumar uma confusão e tal, e os amigos dele tirando. Daí o Wesley já estava, dessa hora, sobre isso tudo, resumindo, o Wesley já toda hora ia no carro, falava que ia pegar alguma coisa, que não sei o que estava alterado, que ia fazer não sei o que com o Mauro, entendeu? E tipo, o Mauro, moço, calma, não sei o que, o que que tá acontecendo, vamos conversar, ninguém tá brigando, ninguém tá te batendo, ninguém tá discutindo, nada. E o Wesley o tempo todo alterado, o tempo todo indo no carro, ameaçando, entendeu? A gente. Aí o Mauro só subiu lá em cima, entendeu? Subiu lá em cima, eu falei, moço, vai, se veste, vamos, que o Uber tá esperando a gente, entendeu? Aí ele subiu e eu fiquei lá esperando, e ele alteradão, e indo pra cima, tentando subir. Eu falei, moço, calma. Aí daí que o Mauro desceu, tipo, se vestiu e tal, nós se arrumou, nós ia entrar no Uber. Nessa hora, o Wesley veio pra cima da gente, entendeu? Veio pra cima da gente e tal. Foi na hora que eu não vi depois, não vi nada, eu acho que foi da hora que o Mauro foi e enfiou a faca lá nele, porque ele já estava vindo. Da hora, ele veio para cima do Mauro, entendeu? E foi no carro, falou que ia fazer alguma coisa com o Mauro. O Mauro foi e só se defendeu. Quando o Mauro desceu, não deu tempo de vocês entrarem no Uber e Então, saírem? foi bem na hora que a gente, tipo assim, porque o Uber estava bem de frente, assim, à escada, e ele estava, assim, tipo, bem na calçada, entendeu? Foi questão de segundos, tipo, entendeu? Foi questão A de senhora chegou a ver se o Wesley estava com alguma arma de fogo ou tipo, porque faca? ele ia no carro e as portas estavam abertas e eu não estava, tipo, também tão focada assim, porque ele ia lá toda hora, ia embaixo, pegava e botava. E eu não sabia, entendeu? E, tipo, a gente se sentiu ameaçado e também, mas eu nunca imaginava, a gente nunca imaginava que isso ia acontecer, Em entendeu? algum momento, o Mauro abriu os braços ou fez, Nenhum tentou momento. apaziguar a Sim, situação, sim. dizer que estava tudo bem? Como? Na hora que ele desceu com a camisa, em algum momento, o Mauro tentou apaziguar, Não, fazer as pazes com o Wesley. na hora a gente só ia entrar no Uber, tipo, foi, entendeu? A gente ia entrar e o menino ainda insistindo, vindo pra cima da gente, entendeu? Uhum. Vindo pra cima, foi bem na hora que ele veio pra cima, que ele tava com a mão assim, tipo, aí eu acho que foi, depois eu não vi mais nada, velho. Tipo, foi o que Certo. aconteceu, porque eu falei, velho, vamos, porque o Uber foi, da hora que a gente entrou, tanto que o Uber foi e levou a gente, entendeu? O Mauro e o Wesley se conheciam já? Sim, já se conhecia do Bandeirante, mas eu acho que não amigo, nada, conhecido mesmo, tipo. A senhora conhece o Paulo Fernando e o André Felipe, os amigos lá do Wesley?
Não, não conheço. Tipo, Que estavam já lá no vi dia? no dia que teve um dia, do dia que eles foram beber, foi ele mais esses dois. E no dia do que rolou, se for os mesmos que estavam lá, sim, esses dois, não que eu tenha assim, coisa, mas eu conheço de vista que ele estava com eles no A dia. senhora sabe se eles têm algum problema com o Mauro? Que eu saiba, não. Nunca, nem ele, nem. Não. Uhum. Lá na delegacia, a senhora contou que o Wesley estava ameaçando também? Ou Sim, só da discussão? sim, contei. Sim, contei. Tá, sem mais, doutor promotor. Raíssa, Ele. Eu, o, o Mauro te contou depois, você falou que antes não sabia de nenhum problema que ele tivesse com o Wesley. E depois, com o tempo, vocês saíram, passaram 2 dias antes de ir para a delegacia. Ele lhe falou se tinha algum problema com o Wesley? Ele não. não tinha nenhum problema. E o que ele falou do Wesley para você nesses dias aí? Nesses 2 dias e depois? Nada, até porque não tinha nenhum problema, tipo, sem problema nenhum. Acho que sobre isso que aconteceu foi porque ele veio para cima da gente, entendeu? Ele ameaçou, e inclusive, outra questão que eu não falei, que o Wesley veio para cima de mim, quebrou minha boca, bateu na minha boca também, foi mais por isso que ele ficou chateado também, porque, tipo, a gente já tava apaziguando, entendeu? Lá, e foi da hora que eu falei, tipo, ele bateu assim na minha boca, só que também eu não falei O que ele nada. quebrou na sua boca? Tipo, ele só bateu na minha boca, tipo, Mas o bateu e que ele machucou. quebrou na sua boca, que Nada, você ele não falou? quebrou nada, só minha Você boca usou aqui, meu quebrou, queixo. mas não Não, quebrou. tipo, só machucou meu queixo. Tipo, veio, tipo, Queixo, você foi está mostrando o lábio. aqui, É os lábios. queixo ou lábio? Os lábios. Ah, Que eu tô... entendi. Uhum. E aí o Mauro falou que não tinha nenhum problema. Não. Zero. Você também não tinha problema com ele? Não, só sobre essa dívida aí, mas também, tipo, foi coisa que ele veio e falou, ele que chegou em mim. Quando você Eu nem, começa a em nenhum relatar, momento cheguei nele cobrando nada. quando você começa a relatar, você fala que foi lá cumprimentá-lo, o Ele Mauro veio me subiu, cumprimentar, o ele veio te Wesley. cumprimentar. Sim. Porque ele me viu, ele estava bebendo com os amigos dele no carro, e o Mauro subiu e eu desci do Uber para ficar esperando ele em pé, entendeu? Em pé lá. Foi da hora que ele me viu, estava com os amigos dele lá e veio até mim. Ele foi te cumprimentar e falou o que para você? O Wesley É. falou que sobre a dívida, falou Ele que falou assim, que ele eu não tenho tinha uma ido dívida lá, lá. aquele dia que ele saiu para ir no banheiro e tal, porque ele estava passando mal, que depois ele ia lá e que não sei o quê. E tal. Eu falei, não, tudo Ele não bem. te falou que tinha pago a dívida naquele dia? Não. Ele Ele não estava, falou? inclusive, ele tá nesse, eu acho que ele foi lá para me pedir o Pix ou para passar para mim, tipo, para me pagar, passar para minha patroa. Então ele foi lá falar para você que ele queria pagar. E isso, que ele queria pagar, mas ele veio alterado, tipo, ele estava alterado. Mas assim, ele tá indo ali conversar com você sobre realizar um pagamento Uhum. de uma dívida que ele reconhecia Sim, que aí eu só tinha. falei para ele que assim, que não era o momento, aquela hora que eu não estava tipo no restaurante, que depois ele poderia ir lá, entendeu? No outro dia e pagar para minha patroa. Falei para ele, eu falei: "Não, no outro dia você pode ir lá, pode pagar porque assim, você pagando lá na frente, como ela me descontou do meu salário e da minha amiga, ela poderia voltar, né, ou qualquer outra coisa assim". Foi o que eu pensei. E aí você falou, não quero conversar sobre isso. Eu falei: "Não, agora não é o momento não, tipo, e também ele estava Não, bebendo, né?" não vamos pagar, não quero receber agora. Você Não, eu falou não isso para falei que ele. que eu não queria receber. Eu Então, só falei para ele que não era o momento, amanhã, que no outro dia ele ia lá pagar a dívida, que se ele quisesse, entendeu? Tipo, ia ser melhor porque pagar lá com a sua patroa, não com isso, você. ir lá no restaurante. Porque a dívida não era com você. Isso. É isso? Isso. E aí, quem que falou de Pix? Ele falou de Pix? Uhum. Teve um amigo dele também que falou de Pix? O André? O André falou também que eu faço esse Pix. Você escutou o André falar isso? Não vi. E aí, A tá, única coisa que os amigos deles fizeram foi amenizar depois que os amigos dele, tipo, na hora. E eu cheguei, ainda conversei com o amigo dele, falando: o que está acontecendo e tal. Eu falei: não, é porque, eu acho que foi o André. Eu falei: não, é porque ele foi lá e tal, bebeu, e ele quer pagar agora. Eu falei: não, depois ele vai e paga. Eu nem tô no restaurante e amanhã vai ser melhor para ele. Eu até expliquei pro André: vai ser melhor para ele porque vai estar lá e minha patroa vai ver. E como ele descontou de mim e da minha amiga, eu conversei com o amigo dele. E o amigo dele falou: não, tudo bem, a gente vai ficar de boa e tal, e puxando ele, e ele continuou agressivo, continuou. Tá, e aí, mas assim, a agressividade que você coloca depois de falar para ele acertar em outra oportunidade,
Da onde surgiu? O que aconteceu? O que foi falado? Você falou alguma coisa? Chamou ele de caloteiro? Chamou ele de caloteiro? Falou que tinha tomado prejuízo? Nada, não falei nada. Nada que ele pudesse se atingir ou qualquer outra coisa. Nada. Do nada ele passou a falar. Sim. E você falou que tinha conversado com ele no mesmo dia? Não no mesmo dia. Eu não conversei com ele. Depois foi só no dia que ele foi beber lá que ele saiu. E foi depois eu não vi ele mais. Foi quanto tempo antes, então, esse? Eu acho que foi umas 2 semanas depois ou 3 semanas. Umas 2 semanas. Uhum. E o Mauro contou para você que eles tinham se encontrado de manhã? Não. Naquele dia, não? Não falou nada. E vamos lá, você falou que você descreveu aí com bastante detalhe uma boa parte, até o momento da facada. Você não viu a facada? Foi tudo muito rápido. Tá, foi rápido. E o que você viu ali na velocidade? Você estava olhando para aquele lugar? Por que você não viu? Porque eu estava muito nervosa sobre tudo, sobre o que estava acontecendo, tentando amenizar, puxando o Mauro para ir para o carro, entendeu? Tipo, falando para os amigos do Wesley pegar ele, levar. E quantas facadas o Mauro tentava dar ali e não conseguiu? Não sei, não vi. Tipo, mas não explica para mim. Você teve uma perda de memória? Não, é porque eu não prestei atenção tanto, mas eu acho que foi uma facada só que ele deu, assim, que na hora que eu vi que ele estava... Eu acho que foi que do golpe, assim. Aqui você viu? Que eu vi. Aqui você viu foi no peito? Não sei onde foi que pegou, não sei. Você pôs a mão na costela bem onde foi um dos golpes. Foi não sei. Esse que você viu? Hã? O golpe que você viu foi o da costela? Não sei, mais ou menos. Só sei que ele botou a mão assim, eu não sei mais ou menos onde é que foi. Tipo, na barriga, em algum lugar. Tipo, eu não prestei atenção, só vi que... Aí a gente pegou e entrou no Uber. Eu não sabia muito, assim, o que tinha acontecido. Eu fiquei cega, tipo, eu nem imaginei. Na hora eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, velho? Mas ficou cega, assim? Você tem esse problema? Normalmente você tem problema de memória? Eu tava bastante nervosa, eu não prestei atenção, tipo, muito nos detalhes, tipo, na hora, tipo... Não viu onde que o Wesley caiu? Não vi. Viu ele se encostar no outro carro? Não vi nada disso. O que você... Então tá, você ficou olhando para os amigos dele, por que você olhou aí nesse momento? A gente entrou no Uber e saiu, porque, tipo, eu não imaginava o que tinha acontecido, tipo, entendeu? Depois e tal, a gente foi e saiu. E o que o Mauro falava enquanto agredia ali o Wesley? Não falou nada, até porque o Wesley veio para cima e veio ameaçando ele, né? Tipo, como se ele fosse fazer alguma coisa com o Mauro. Entendeu? E bem na hora a gente entrar no Uber e ir embora. Depois dele ter apaziguado tudo. Até esse ponto você trouxe ali assim, ó. Eu cheguei a ver ele ameaçando e tal. Aí a hora que o Mauro começa a agir, você esqueceu tudo. Mas é porque da hora que o Mauro fez isso, ele não foi para cima do Wesley ou qualquer outra coisa em nenhum momento. Ele não foi para cima do Wesley. Ele o tempo todo tentando apaziguar a situação, a briga. Até esse momento ele estava tentando apaziguar o que você falou, né? Sim. Não vamos brigar e tal. Uhum. Aí ele começa a esfaquear. Não, não foi isso. Então, o que foi? Me conta. Ele subiu da hora que eu... Isso. Eu já falei já falei o que aconteceu. Então, mas você descreve assim, ó, você descreve o Wesley se aproximando. Na hora, ele desceu ele se aproxima, carro, a gente já ia... Descreve o Wesley se aproximando do carro, então. Descreva o Wesley se aproximando do carro. Da hora que ele subiu... Isso, quando o Mauro desce. O Mauro desceu, você está fora do Uber, o Mauro está se aproximando. Eu já tinha abrido a porta do Uber, da porta do Uber já estava aberta. Você estava de pé fora do carro, é isso? Eu estava fora do carro. De pé fora do carro. Esperando, só ele subir. Tipo, depois da confusão toda, só tava tipo... Entendeu? A gente já ia descer e a gente já ia... Descreve onde que está o Wesley nesse momento e onde está o Mauro. O Wesley estava bem na frente dele, ele estava bem assim, tipo, o carro estava assim, ele estava bem na calçada assim, conversando e tal, falando, entendeu? Aí foi da hora que eu também virei, eu também nem estava dando ideia para ele, não. E aí o Mauro passa na frente? O Mauro passa na frente do Wesley ou ele passa por trás do carro? Não, direto. Tipo, é como o carro tivesse bem a escada reta, só desceu e a gente veio direto. Vai direto para a porta. Aí o Wesley veio aqui, ainda começo ficou. Aí foi da hora que o Wesley veio para cima dele, entendeu? E foi como é que foi esse ir para cima? Da hora que o Wesley foi para cima dele, do último que a gente entrar, eu acho que bem para partir para agressão mesmo, o Mauro só virou e fez Vamos assim... lá.
acha que ia partir para agressão. O que Eu te acho que não, levou? eu tenho certeza, né? Porque Ele chegou veio pra cima ele chegou a golpear o Wesley? Quem? O Wesley chegou a golpear o Mauro? Ele, tipo, ele veio, ele já não chegou, tipo, a bater, assim, Não bateu, no né? exato momento, assim, mas ele ia pra cima, tipo, como se estivesse tirando alguma coisa da cintura, entendeu? Não. Como é que é? Você viu ele pegando alguma coisa na cintura? Sim, O que o ele tempo pegou? todo, o tempo todo. Eu não, ele não, tipo, não sei o que que tinha na cintura dele, entendeu? Você, quando foi ouvida da outra vez, você falou que ele não estava armado. Você falou que talvez tivesse uma arma no carro. Então, eu não vi nada, eu não vi Você nada não viu, de né? arma. De Você arma não eu viu não vi, arma mas o tempo todo que ele estava com coisa que tava, que ele ia no carro, que ele falava que estava armado, que botava coisa aqui, que a camisa aqui, o tempo todo ele não tirava a mão daqui, o tempo todo falando, 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 e não tirando a mão daqui, entendeu? O tempo todo, assim, ele estava acho desde a hora que ele ficou alterado lá, começou a discutir, ele já, entendeu? Não sei o que, não sei o que estava Você falou que passando. ele se aproximou, falou, simulou um gesto que não chegou a concluir, e aí o Mauro deu um golpe nele. É isso? Mas é porque sim, porque ele já tinha vindo para cima da gente, E entendeu? onde E que já foi esse tava... golpe? Não sei. Não, Você não sabe. foi por aqui pela barriga. Pela Eu não prestei atenção. E aí o Wesley toma esse golpe e cai ali, ou ele sai de perto do carro? Ele saiu de perto Ele sai do de perto do carro. carro. E o Mauro? A gente entrou no carro e saiu. Tipo, A vítima tomou mais de um golpe de faca. Sabe disso, né? O segundo golpe, você viu o Mauro sair de perto do carro e ir atrás dele? não, não foi. E como é que foi? Foi o que aconteceu. Depois, Entendi. como eu falei, eu só vi ele assim, Você só depois não vi descreveu mais nada. você só descreveu um golpe. Porque então, foi o que eu vi. E eu entrei dentro do carro, a gente entrou, Tá, depois então, eu não vi tá. mais nada. Eu só puxei o Mauro, eu falei, Você vamos, está Mauro, dizendo que deixa o tudo pra Mauro lá. só deu um E depois, golpe. hã? Está dizendo que o Mauro só deu um golpe. Que eu vi, sim. Tipo, que eu tenho certeza que ele fez assim, foi só o que eu vi. Tipo, e nem vi nitidamente onde é que foi, assim. Que horas eram, mais ou menos? Acho que eram umas 11 horas. Acho que mais ou menos eram 11 horas, 11 alguma coisa assim. Eu não tenho muita. Vocês estavam no Texas a Sim. partir de que horário que vocês chegaram lá? Porque a gente antes foi no. A gente foi lá num lugarzinho que tinha, a gente jantou. Aí acho que mais ou menos quando a gente foi pro Texas, eram umas 10 e alguma coisa. Tipo, 10 e pouquinho. Nem A ficaram gente muito foi lá de e já pé. saíram. Tipo, a gente chegou, pagou a entrada, ficou um pouco, aí depois que a gente tinha jantado, a gente foi para lá, né? Aí o Mauro falou que tava com dor de barriga, que se a gente podia ir em casa rapidinho, tomar um banho, né? Aí eu falei, não, de boa, eu vou chamar o Uber e a gente vai, tranquilo. Aí o Uber fica esperando a gente rapidinho, né? E tanto que eu conheci o pessoal lá do Texas, assim, ainda falei, eu falei, não, a gente vai e volta rapidão. E que tipo de droga vocês usavam? Nenhuma, a gente nem tava bebendo nesse dia, a gente não bebeu. De E jeito o Mauro, nenhum. que tipo de droga que ele usava? Quem? O Mauro. Não, nenhuma. Nesse dia a gente não tava fumando. E Eu tipo, a gente não usa nenhuma perguntei droga. A que gente tipo não de usava droga nenhuma ele droga. usava. Tipo, Ele não usava droga, o Mauro. que eu saiba, não. É. E Que eu já vi, não. Você sabe se ele já foi internado por traficar? Quando era Como? adolescente? Não Você entendi. sabe se ele já foi internado por traficar quando era adolescente? Eu já soube. Soube. Sim. Roubo também? Não, não soube. A internação dele, você conhecia? Já estava junto? Não estava junto ainda não, quando ele estava internado, né? Sabe quanto tempo ele ficou internado? Também não sabe. Conhecia ele Eu já conheci nessa ele, época? o Mauro? É. Sim, de muito tempo. Ah. De muito tempo, mas. E nessa época que ele foi, você era amiga dele? Antes de ter um relacionamento com ele? A gente se conhecia, assim, desde muito tempo, mas Você assim, falou não soube que que ele foi. amizade, não, mas conhecer porque a mãe dele, a família dele mora lá perto da minha e tal, é coisa de convivência, assim, de. E aí você soube que ele foi internado por traficar, e você sabe se nesse período ele usava e usava que drogas? Não, não sei. Não Não sei sabe. dizer para você. Só vendia. Não sei falar para você.
Você falou que o Mauro, a todo tempo, ele evitava a discussão. Sim, a todo tempo. E E eu ele- também, não só ele, como os amigos do Wesley também tentando evitar. E você Tentando... também, você não causou Sim, nenhuma discussão. não. Tipo, não, Estava ali de boa. tranquilo, Entendi. conversei com eles de boa. E Todo mundo aí, conversou com eles de boa. aí me diga uma coisa. Ele estava muito alterado, o muito Mauro, alterado mesmo. o Mauro, em nenhum momento levantou a voz Em também nenhum para o. momento. Nenhum momento. Só Só tentando apaziguando. acalmar. Só tentando Só apaziguando. acalmar. Ele Só tentando falava que eles conversar. eram amigos, que não era para fazer. Para não era- fazer. Como Não, é que é que ele falava pro Wesley? para ele se acalmar, que o que estava acontecendo, para ele se acalmar, para explicar e tal. E ele todo alteradão, falando e tal. Eles eram amigos? Ele chegou a falar, a gente se conhece há Não. muito tempo, Não. te conheço desde novo. E o Wesley do outro lado também falava alguma Não, coisa não, nesse sentido. nada As outras disso, nada testemunhas sobre falam isso. disso. Não, nada sobre isso. Não teve isso. Nada sobre A isso. gente se conhece há muito tempo, como é que a gente está nessa discussão? Isso Não, eles aconteceu. só se conheciam mesmo, tipo, de se conhecer Não, e eu tô tal. perguntando do diálogo. Não, não do sei. diálogo. Não. Tipo, sobre isso, falando. Isso com que o eu queria Wesley. saber. Como é que Tá. era? Como é que Falando era? com o Wesley para ele se acalmar e tal, o que estava acontecendo, que pelo que eles se conheciam, né? Isso que eu entendeu? queria que você falasse. Pelos se conhecer, tipo, lá do Bandeirante de muito tempo também, né? Tipo, mas não de amizade, Entendi, assim, não, que entendi. ele Mas ele tinha. falava assim, a gente se conhece há muito tempo, para que isso? É isso que ele falava? Sim, O Mauro o que falava tá isso. acontecendo e tal, para se acalmar. E o Wesley falava alguma coisa também assim? Conheço há muito tempo, como é que você faz isso? Falou alguma coisa? Não, ele só, tipo, tranquilo, ele tava alterado ao todo tempo. Ele, não, cara, que não sei o quê, tipo, tava alterado, velho. Eu não tenho muita lembrança sobre tudo, sobre detalhes do que aconteceu, mas que ele tava alterado, ele tava. E o tempo todo a gente tentando apaziguar isso. Tipo, tentando botar ele na calma, mas ninguém, nem os amigos dele que estavam do lado dele, bebendo com ele, não tava conseguindo. Os amigos dele, você falou que o tempo todo tentavam também amenizar a situação. E até eu falei, Wesley, eu falei, eu conversando com os amigos dele também, conversando, eu falei, velho, tenta acalmar ele e tal. E nenhum deles colocava vocês em mais risco, assim. Os caras estão em 3, vocês não pensavam. Era só o Wesley que estava alterado. É isso. Os outros estavam tranquilos. Entendi. Sem mais perguntas. Defesa. Sim, Excelência, temos algumas perguntas. Bom dia, Raíssa, tudo bem? Raíssa, quanto tempo, na época dos fatos, que tinha de relacionamento com o Mauro? O fato foi dia 17 de janeiro de 2022. Tinha mais ou menos, foi deixa eu ver, agosto. Tinha uns 8 meses por aí. 8. Tá, esse período que você conviveu com o Mauro, ele era uma pessoa agressiva? Não. Chegou a gritar, te xingar? Nunca. Nunca teve. Nunca. Ele trabalhava? Diferente. Sim. Trabalhava, Sim. tá. Vamos lá. Agora vamos para o fato, tá? Desculpa tocar nesse assunto, eu sei que é muito chato essa situação, mas é muito fundamental você responder, tá? Qual foi o momento exato que o Mauro interviu nessa confusão? Foi o momento que que teve a discussão entre você e a vítima, Wesley? Foi desde a hora que o Wesley começou a gritar lá, tipo, embaixo, e ele tava lá em cima na janela, ele tava ouvindo a gritaria e botou... Essa gritaria, como que era? Ele xingava? Xingando e tal, xingando. Xingando como? Pode falar a palavra. Tipo, ele tava xingando, tipo, depois que eu desgraçado, algo do tipo? Eu falei pra ele que eu não ia pegar o Pix. Rapidinho, pra ele depois. desculpa te interromper. Sim. Palavras. Qual eram as palavras que o Wesley utilizava? Ele me chamou de desgraçada, me chamou de piranha, me chamou de um monte de nome, tipo, como se eu, entendeu? Tá, beleza. Qual foi o momento que o Paulo e o André, que é amigo da vítima, chegou para tentar intervir? Qual foi o momento? O Mauro já tinha descido? Ainda não. Ainda não, tá. Tinha descido. Aí o Paulo e o André chegou, pegou no Wesley e falou vamos ou não? Só utilizou palavras? Não, só falou para ele se acalmar. Mas chegou lá no local? Sim. Próximo assim, sabe precisar distância? Não, tipo... Não, porque ele estava assim na calçada, né? E tava assim, bebendo na calçada com o cara. Tava os 3 assim, tipo, não que ele. Aí depois que eu falei, o amigo dele chegou em mim, o que tá acontecendo? Eu fui e expliquei pro amigo dele. Qual o amigo? O Paulo ou o André? O
O André, certo. Pode continuar. Aí eu peguei e falei, não, é porque ele foi lá no restaurante e tal. Tu lembra? Mas você contextualizou. Foi, até falei pra ele, Certo. tu lembra que aquele dia vocês foram lá, vocês beberam de boa e tal? Aí outro dia o Wesley foi lá, só que acabou que quando foi à tarde ele bebeu e, entendeu? Não pagou, aí ficou pra mim. Aí eu expliquei tudinho, aí ele lá alterado e os amigos, eu falei, não, vou conversar com ele, não sei o que e tal. Tranquilo. Desculpa. O Mauro, ele então iniciou o momento que entra o Mauro é da sacada do prédio, seria isso? Ou da janela? Sim, da janela. O Mauro usou qual palavra? Só Pode falar. perguntou o que estava acontecendo, falou o que está acontecendo aí e tal, que gritaria é essa? Desceu em seguida. Aí depois de muito tempo, eu falei, não tá acontecendo nada não, entendeu? Aí depois que ele veio para cima de mim, que ele começou a... E tanto que da hora que o Wesley teve umas horas que ele tava lá dentro, eu falei, não, tá de boa que o Wesley veio para cima de mim, que ele bateu na minha boca, tanto que eu nem tinha comentado nada, que eu não falei nada, entendeu? Tranquilo. Só pra... Nem falei nada, eu falei, não, tá de boa. E foi da hora que ele ouviu tanta gritaria que tava ouvindo, que aí ele desceu também de boa. Mauro desceu sem camisa. Sim, para ver o que Você viu faca com o Mauro naquele momento? Não tava. Certo. Ele chegou lá. Ele tava eu acho que ele só botou. Eu tava no banheiro, só botou a calça, foi descalço, tipo, sem camisa, sem nada. Só desceu para ver o que tava acontecendo. Então vocês foram em casa para ele usar o banheiro e retornaria ao local. Sim. Momento que aconteceu de vocês se encontrarem com a vítima, Wesley. Certo. Mauro desceu sem camisa, tentou apaziguar. Beleza. Teve algum tipo de ameaça da vítima em desfavor de Mauro? O que ele estava fazendo com o Mauro? O Mauro foi até o local para entender o contexto da briga, né, tal, tudo mais, da discussão. E aí, qual foi a postura de Wesley em relação ao Mauro? Teve algum tipo de ofensa do Wesley para Mauro? O tempo todo ele estava xingando todo mundo. Tipo, não bem agressivo. Sim, não só o Mauro, não só eu, como tantos amigos dele que estavam tentando acalmar também, entendeu? Até os amigos dele também, ele tava xingando todo mundo. E todo o tempo ele no carro e falando que ia pegar, que ia ameaçar, que não sei o quê. E nós tentando amenizar o tempo todo. O Paulo e o André, ele tentou apaziguar a situação, tirando o Wesley? Seria isso? Não, tipo, saindo de lá. Mas o Paulo e o André dirigiam a palavra pro Wesley? Ou dirigia pro Mauro? Pro Mauro, não. Só pro Wesley. Só pro Wesley. E depois tava conversando, né? Tipo, conversando normal, tranquilo. Mas falando o quê? Essa conversa seria o quê? Vamos parar, vamos embora? Isso. Não, pra se acalmar, pra tentar se acalmar, entendeu? Tipo, o Mauro conversando com os amigos dele, pra ver o que tava acontecendo, porque ele tava desse jeito, entendeu? Tá. No momento que o Mauro desceu, ele chegou a discutir com a vítima, Wesley? Não. Tá. Ele chegou a conversar? Conversar sim. Ele gesticulava nessa conversa? Ficava fazendo assim, movimento? Wesley? O Mauro. Não. Como assim? Não. Quando a gente está numa discussão, é muito comum a gente... Ele tava assim, tranquilo, de boa. Tipo, o Mauro é tranquilo, de boa, só conversando. Tipo, perguntando o que estava acontecendo e tal, porque ele estava alterado daquele jeito, entendeu? Entendi. Então, o momento em que acabou toda a discussão foi o momento que vocês viraram para ir para o Uber, para seguir a rota, voltar para o local onde vocês estavam. Foi o momento que teve a situação? Foi o momento. Foi bem na hora que eu acho que o Wesley não se contentou, porque, tipo... Vocês viraram as costas e não deram importância alguma. Beleza. Ele chegou a puxar o Wesley? Não, em Desculpa, perdão. O Wesley chegou a puxar Mauro pela camisa... Tipo, ele veio pra cima, né? E vocês seguiram o jogo, entraram dentro do carro. Não deram nenhuma atenção, a não ser tentando ali apaziguar. Tentando apaziguar. Foi da hora que ele veio. Qual foi a natureza dessa discussão? Como que tudo começou? Foi por quê? Foi porque o Wesley chegou como lá do restaurante tal, que ele estava devendo lá. Aí o Mauro subiu, né, para cima, e ele me viu, né, depois dessa situação que tinha acontecido, ele só chegou em mim para falar que depois ia lá pagar. Eu falei, não, tudo certo. Então, a natureza ali da discussão seria dinheiro. Sim. Beleza, ponto, tranquilo. Você chegou em algum momento a falar assim, Mauro, me ajuda, desce com a faca, vem aqui me defender. Não, Deus me livre. Isso não existiu. Você nunca teve nenhum intento de alimentar uma facada, algo do tipo? Não, tanto que eu nunca nem imaginava que ia acontecer isso tudo. Nunca nem passou na cabeça, tipo,
Tá, vamos A lá. gente não estava preparado para isso. Em relação à questão que o Mauro retorna para a discussão. Ele subiu novamente no apartamento, ainda sem camisa, retornou com a camisa. Para a gente descer. Eu falei assim... Você viu a faca? Não. Alguma faca, algum objeto pérfuro cortante, Não vi. pontudo? Ele chegou falando, eu vou te matar, desgraçado, agora eu vou te pegar. Nenhum Até momento. Porque do momento que ele subiu lá, que eu falei, amor, vamos, sobe, vai se vestir, vai terminar rapidão e vamos, que o B tá esperando. Aí foi, ele subiu de boa e tal. Ele, não, tá bom. Aí subiu de boa e tal, foi depois de tudo que já tinha acontecido. Quando você fala de boa, você se refere o quê? Na tranquilidade? Na tranquilidade. Beleza. Na Tranquilo. tranquilidade. Tipo, mas de tudo que o menino já tinha feito lá, de ameaça sobre tudo, tava tranquilo. O André e o Paulo já frequentou o restaurante que você trabalha juntamente com a vítima, Wesley? Já, 2 vezes. Então você conhecia Eles de vista foram ele? junto e uma vez o Wesley foi sozinho. Não só no restaurante que eu trabalhava, mas nos outros também. Tipo, em todos lá eles frequentavam. Tá, você sabe identificar quando uma pessoa ingeriu bebida alcoólica, né? Com certeza. Tá. E até porque ele também estava lá com um copão Eles bebendo. estavam bebendo. Tava. Quando eu falo eles, é quem? Seria O Wesley, o Paulo e eles já estavam com a bebida em cima do carro. do Beleza. carro. Então, no caso, quando você visualizou o Wesley, você já conseguiu notar ali que ele estava meio alterado. Todo comigo com um copo na mão também. Então, Tipo, você aí só soube botava identificar que ele estava bebendo, bebendo sim, por conta do estava copo bebendo. ou por conta da postura dele Da naquele postura, momento? do copo, da agressividade, sobre tudo. Não é comum ele ser agressivo pelo que você conhece. Tipo assim, eu nunca tive Mas- mas pelo que o povo já falou, pelo que eu já fiquei sabendo, sobre tudo. Em relação a ele no Em restaurante, relação a ele já chegou a discutir com alguém ali próximo do restaurante? Não, tipo, próximos que eu já fiquei sabendo, sim, mas não lá diretamente no restaurante. Há quanto tempo você trabalhava nesse restaurante? Desde 2015 que eu trabalhava lá, mas tipo assim, sempre mudou de dona, mas dessa dona que eu tava trabalhando tinha uns 3 anos a 4 anos. Tá. Aonde fica esse restaurante? Você sabe o endereço? Na feira do Núcleo Bandeirante. É o restaurante Sabor na Brasa. Seria ali na Avenida Central ou não? Sim, na Avenida Bloco Central. 1065? Uhum. É por ali que fica o local. É, ali. Ele costumava sempre beber ali, Sim, Wesley? sempre, mas Certo. não Já- sempre, assim, eu já vi ele muito lá. Mas ele já teve algum episódio assim de agressão ali perto do Que eu restaurante? já fiquei sabendo, sim. Que ele foi preso? Que Ou só foi que- preso, não, mas assim, de agressividade, não só ali, mas de muito que eu já fiquei sabendo, tipo o que o povo fala, né? Sim, de coisa, mas Certo, não lá no restaurante, não. tranquilo. O Mauro usava drogas? Do Você tempo se que eu relacionou com conheço ele, do tempo que eu conheço ele, eu nunca presenciei nada sobre drogas. sobre Ele nunca mudou o comportamento, assim, ao ponto de concluir que ele utilizou cocaína, algo do tipo? nada. E nesse dia a gente nem tava bebendo, a gente só saiu, e tanto que a gente saiu Que dia que era da semana? Era um domingo? Eu não tenho muita lembrança, mas eu acho que era no domingo. Entendi. Qual foi o horário desse ocorrido? A gente Até o saiu momento de que você casa, entrou era no- mais ou menos umas 10 e pouco. Eu acho que eram umas 11 alguma coisa. 11 e pouquinho. Agora vamos falar de estatura. Wesley, você conseguiria precisar a altura dele? 1,56 m, 1,58 m? Aí eu não tenho muita... E do Mauro, pelo tempo que você relacionava com ele, na época dos fatos, qual seria a altura dele, assim, mais ou menos? Eu acho que ele tem Sabe? 1,70 por Tá, aí. no momento da confusão ali, você conseguiu visualizar se o Mauro, A Wesley é bem maior do que o Mauro, né? em questão ali, no momento, Sim. o Mauro seria maior. Tá, Uhum. O Wesley é bem maior Wesley, do que né? o Mauro. Tá, o Mauro é menor. Sim. O Wesley, sim. Entendi. Tá, eu estou satisfeito. Excelência, sem mais perguntas. Raíssa, muito obrigado pela sua presença, viu? Senhores jurados, tem alguma pergunta? Papelzinho e caneta para ele. Excelência, me veio uma pergunta, você permite? Falando, vou esperar os jurados fazer a pergunta. Não, pode fazer, doutor. Pode Enquanto fazer, ele escreve tá. ali, tá? Em relação ao comparecimento na delegacia, eu percebi que o Mauro foi preso 2 dias depois do fato. Vocês foram até a delegacia 2 dias depois? Foi. Compareceu espontaneamente.
Você... A gente até antes, é porque, tipo, eu tava muito ruim, eu tava passando mal, tipo, mas aí acabou que... Então, vocês foram de livre, espontânea Sim. vontade, se organizaram em casa e foram até... Você morava com Wesley, com o Mauro, né? A gente praticamente Morava juntos. Ele vivia ali no seu apartamento, né? Tá. E aí vocês foram espontaneamente, compareceram à delegacia, prestaram depoimento. Não se furtou nenhuma vez da polícia. A polícia chegou aí no seu endereço, você escondeu o Mauro. Não, isso nem não chegou a acontecer. Certo. Então tá bom. Muito obrigado. Sem mais, Excelência. Pergunta aqui dos jurados. A faca que o Mauro estava, era da senhora, era dele? A senhora sabe dizer de onde é que saiu essa faca? É porque como eu não sabia que ele estava armado, tipo... mas eu acho que, tipo, era a faca lá do meu apartamento, não sei, tipo... Então, não vi, tipo, da hora que ele desceu, eu não vi se ele tava com faca, na verdade, eu nem vi a faca, tipo, não vi Então, a nem senhora o não que sabe, que né? era, não vi nada. Certo. Mais alguma pergunta, senhores? Não? Doutores dispensa a testemunha? Jurado dispensa a testemunha? A senhora está liberada já, muito obrigada. Só assinar aqui o papel do compartilhamento.